as histórias da vida, né? Eu sempre buscando histórias para trazer aqui, porque eu acho extremamente importante quando a gente consegue entender a mente feminina, e aí quando você consegue, o homem, ele consegue entender a mente feminina, fica muito mais fácil dele conseguir também se proteger de certas mulheres. E quando eu trago esses conteúdos aqui, não é que eu estou contra as mulheres. Não, muito pelo contrário. Eu gostaria muito que as mulheres também ouvissem os conteúdos e que isso pudesse despertar a mente delas para elas se tornarem pessoas realmente sábias, pessoas inteligentes, que somassem junto com os seus companheiros e não os destruíssem, né? Como tem acontecido, como a gente vê, né, hoje em dia, né, que é muito comum a gente ouvir histórias, né, que as mulheres, ao invés de honrar os seus companheiros, os seus esposos, elas acabam traindo, elas acabam fazendo coisas que não é legal, entendeu? Eu acho assim que se elas se colocassem por um momento na pele deles, eu acho que elas não fariam, porque quando a gente se posiciona, né, de sentir a dor do outro, eu acredito que a gente acaba tendo atitude diferente. Nessas pesquisas que eu tenho levantado, nessa busca, nesses estudos, né, de entender tanto a mente masculina quanto a mente feminina, eu vou fazendo abordagens e acabo me deparando com histórias que realmente tira a gente do chão. E a história que eu venho trazer aqui hoje para vocês é uma história que aconteceu. Uma pessoa aleatória, ela veio me contar da vida dela, né? Quando a gente está ali naquele bate-papo, na hora do cafezinho, né? Em algum ambiente onde que a gente às vezes tem que interagir, então sempre acontece alguns tipos de conversas, né? De coisas que aconteceram na vida da gente, a gente acaba compartilhando uns com os outros. Isso é uma coisa natural do ser humano. Essa mulher, ela não sabe, na verdade, que eu tenho um canal, porque um canal que fala sobre relacionamento, que fala sobre as dores, né, que os homens enfrentam, muitas vezes no calado, sem poder pedir ajuda, porque muitas vezes quando um homem, ele se posiciona numa forma de dor, numa forma onde ele está sendo lesado e ele quer buscar ajuda, ele muitas vezes ele não tem esse direito porque ele é tido como um homem fraco. E quando um homem, muitas vezes, ele é traído, é porque as mulheres, geralmente, entre elas, acusam esse homem como se ele tivesse alguma fraqueza. Óbvio que não são todos. Tem homens que são ruins, tem homens que têm um caráter que não dá pra gente falar deles aqui, mas também, entre aspas, não significa que quando uma pessoa ela não tem um caráter bom, que não chega um determinado tempo da vida dessa pessoa, ela não se enxergue por dentro internamente e ela decide mudar de vida exatamente porque tudo que você faz na sua vida você está plantando e chega o momento da colheita. E talvez essa colheita não é tão agradável, então é o momento em que a gente pensa assim, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu acredito que eu tenho que mudar nisso. E aí é onde acontecem muitas transformações, né, de algumas pessoas. Mas antes de começar essa história, que é uma história real, uma história bem triste, acredito, eu gostaria muito que você que está aqui no canal comigo pudesse me ajudar se inscrevendo no canal, compartilhando esse conteúdo com outras pessoas, enfim, para que a nossa família cresça, para que tenha mais pessoas conscientes, né? Para que tenha mais homens atentos, que eles ativem a alerta, né? Da cabeça aí, que essas mulheres elas dão sinal, assim como os homens também, que não tem uma boa índole, que não tem um caráter, também dão sinal. Então, já se inscreveu? Já compartilhou o vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse vídeo?
Você já deixou aí o seu like, o comentário, você deixa para o final do vídeo. Então, fique comigo até o final e vamos para a história. Aí ela estava me contando o seguinte, que ela tinha 7 anos de idade, ela tinha uma irmãzinha ela tinha 7, ela tinha uma irmã de 4 anos de idade e tinha uma outra irmã de 13 anos de idade. O pai dela trabalhava de segurança numa empresa à noite e a mãe ficava com elas em casa. E todos os dias chegava um homem por volta de 8 horas da noite na casa dela. E como ela tinha 7 anos de idade, então e na época, que faz muitos anos, né? Na verdade eu tenho 45 e ela tá com 51. Então imagine, essa idade aí, retrocedendo o número aí, quanto que vai dar, né? Não é tão recente, é uma coisa bem mais antiguinha, porém é uma coisa que acontece muito hoje em dia. E fica sempre encoberto, né? Porque o homem, quando ele trai, infelizmente o homem ele não tem uma certa malícia, eu acho que ele é confiado demais e acontece que ele sempre deixa uma forma de ser descoberto mais rápido. Ele muda muito as atitudes. Quanto a mulher, ela consegue camuflar isso de uma forma mais eficaz. Então, mas até mesmo assim chega um momento em que a mulher ela é descoberta, ela não aguenta assumir essa jornada dupla, né, de traição por muito tempo. O homem ele não consegue esconder, mas ele consegue manter, e a mulher ela consegue esconder, mas ela não consegue manter. Chega um momento que ela mesmo pera lá, eu vou ter que escolher, né? Ela não tem essa habilidade. Então, essa menina, ela tinha 7 anos de idade, todos os dias ela via que o pai dela saía para trabalhar e chegava um homem por volta de 8 horas da noite na casa dela, e esse homem brincava com ela, brincava com as irmãs, tratava a mãe dela muito bem, ela se sentia inclusive confortável porque o pai estava ausente trabalhando, então na cabecinha dela, ela tinha ela acreditava que aquela pessoa estava ali para dar segurança para ela à noite. Mais ou menos o que ela entendia, né, com 7 anos de idade. Não passava na cabeça dela nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de malícia. E é natural que uma criança pense assim. E aí foi passando o tempo, ela foi crescendo, né, foi crescendo. Aí quando ela estava mais ou menos com 10 anos de idade, a mãe dela apareceu grávida. Como o pai continuou na mesma profissão, trabalhando durante a noite, a mãe, no caso, que cuidava delas durante o dia e estava com essa pessoa durante a noite, que não era o pai delas, engravidou. E aí, então, a mãe, né, temerosa, porque esse homem, ele trabalhava, né, e ele conseguia manter essa família muito, muito bem, segundo a menina, não faltava nada para elas, né, elas ficavam em casa e tinha tudo aquilo que dentro de uma certa simplicidade, mas não faltava nada para elas. E aí então a mãe meio que se desesperou que estava grávida e foi conversar com o pai dela que ela estava grávida. E aí o pai, ela diz ela que se recorda exatamente como o pai falou: esse filho não é meu, você sabe que esse filho não é meu. E aí ela falou assim: não, esse filho é seu sim, teve um dia que a gente teve relação sim, porém hoje ela entende, essa menina contando para mim, essa mulher contando para mim, ela entende que pelo que aconteceu, o pai não tinha relação mais com a mãe, porque o pai trabalhava à noite e durante o dia a mãe cuidava das meninas e se recusava a ter relação com ele. Então era impossível que essa criança que ela estava esperando fosse do pai delas. E aí então a máscara, enfim, caiu a história, né? Porém o pai, né, que trabalhava à noite, o segurança, ele não sabia quem era a pessoa que havia estado ali com a sua esposa e quem era o pai dessa criança. Mas a mãe dessa menina, sem saber o que fazer, desesperada, né? Ela rapidamente deu um jeito de comunicar o cara que vinha na casa dela todos os dias, que o marido havia descoberto que o filho não era dele e que era para esse cara vir assumir ela, né? Então, segundo essa menina, ela tão nova ainda, diz ela que acredita que ela prefere até esquecer essa história, então ela não tem muita noção de idade dela. Ela acredita que ela deveria já ter uns 10 anos quando tudo aconteceu, foi dos 7 aos 10.
Então, assim, ela não entendeu nada do que estava acontecendo até então. E esse homem mandou a irmã dele, no caso que era um amante dela, mandou a irmã, né, vir buscar essa mulher na casa para levar para esse amante, no caso. E aí eu penso o seguinte, essa menina, ela conta e desce lágrima dos olhos, que ela era extremamente apegada à mãe, ela dependia da mãe, ela tinha outra irmãzinha que dependia mais ainda, que era mais jovem, e tinha a mais velha, que também de uma certa forma era uma adolescente e também dependia muito dessa mãe, dependia que essa mãe estivesse ali, né, junto com elas para poder dar um auxílio maior a elas. E o que essa mãe fez? Pegou as suas roupas e foi embora com esse homem. E deixou as 3 meninas para trás. Essa moça conta que quando o pai dela chegou em casa, chegou com a intenção de conversar com a mulher, porque ele, apesar de manter a casa, apesar de ser o provedor, apesar de fazer de tudo ali para poder manter a questão financeira da casa, para manter que elas fossem bem cuidadas, fossem bem alimentadas, ele se sentiu culpado por trabalhar à noite e por não estar ali presente, mas segundo ela, segundo essa moça, era a única forma que o pai encontrou de sustentar, porque era a profissão que ele sabia, era aquilo que ele sabia fazer e aquilo que funcionava. E nada impedia que essa família vivesse bem, segundo ela, porque o pai era extremamente carinhoso com elas, o pai era carinhoso com a mãe, porém não existia ali uma fidelidade da parte dela, não existia um contentamento da parte dela, existia sim uma falta de caráter muito grande, porque ela aproveitava do bônus, né, que no caso era ao prover deste homem para dentro da sua casa, e se despojava com o outro, na ausência dele, que ele estava lutando para poder manter ali aquela família alimentada. E aí então ela conta que do nada a mãe dela desapareceu da vida dela, desapareceu da vida das irmãs e do pai. E o pai chegou em casa muito triste, né? E conversou com as 3 meninas que estava tudo bem, que elas poderiam ficar bem, que isso poderia acontecer na vida de qualquer pessoa. E ele se sentindo muito culpado pela ausência dele, na ausência noturna. Então, ele, mesmo assim, ele conversou com as meninas e ele falou que era para elas se acalmarem, que tudo ia dar certo, que ele ia dar um jeito e que ele continuaria criando elas, educando e amando como nunca, mais do que nunca, porque ali ele entendeu que a vida dele seria um pouco mais complicada, não tendo a esposa, né, que é mãe dos filhos ali do lado, para poder auxiliar, ainda mais sendo 3 meninas. E aí então esse homem continuou trabalhando, porque era a profissão que ele sabia fazer, e continuou sustentando essas meninas, continuou dando mais carinho, mais atenção, segundo ela, se dedicando mais. O dia da folga ele não dormia, ele ficava ali presente o tempo todo. Ele contratou uma pessoa que dormisse com essas meninas, uma mulher que dormisse com essas meninas, porque ele tinha que trabalhar. E a vida foi passando, essa mulher, ela foi viver, essa mãe das meninas foi viver com este outro, com o amante no caso, teve mais 2 filhos além desse, que ela saiu da casa da família e foi morar com ele, teve mais 2 filhos e nunca procurou as meninas para saber se as meninas estavam bem, se as meninas precisavam de um abraço, precisavam de um conselho, enfim, ela simplesmente negligenciou tudo aquilo que estava sendo construído ali e foi viver com essa outra pessoa. E esse homem ficou sozinho, virou, né, o pai solteiro, cuidando de 3 meninas. Ele não se relacionou com outra mulher porque ele não confiava que uma madrasta desse ali o apoio necessário para essas meninas. E como ele não estaria durante a noite em casa, então ele preferiu contratar uma pessoa que cuidasse das meninas, mas ele não se relacionou. E até hoje ele vive sozinho. E essas meninas têm uma admiração muito grande, têm uma veneração, têm um respeito e honram muito esse homem, como pai, e admiram muito ele por tudo que ele passou, por tudo que ele viveu de cabeça erguida. Se ele chorou, foi
no escondido. Se ele se desesperou, foi no escondido, não transpareceu essa dor para as meninas. Mas no fundo elas entendem que ele sofreu muito, que ele passou por uma situação que não é qualquer pessoa, não é qualquer homem que aguentaria passar por isso da forma com que ele passou. E essa mulher que foi mãe delas e que abandonou elas no momento que talvez elas mais precisavam, né, que é a infância para a adolescência, ela hoje, ela ainda é viva. Esses 3 filhos que ela teve com esse outro homem são meninos, cada um seguiu a sua vida, não dão nenhum tipo de assistência a ela, nem carinho, nem atenção, nem nada. Essa mulher hoje, ela vive sozinha e ela tenta de alguma forma se aproximar dessas meninas, mas a menina me fala que por mais que ela queira amar essa mulher como mãe, ela não consegue amar como mãe essa mulher. Ela pode até amar essa mulher como ser humano, mas não é questão de perdão, mas ela não reconhece a obrigação dela auxiliar, dela visitar, dela cuidar dessa mulher como mãe. Porque ela foi abandonada, assim como as outras 2 irmãs, né? Então, assim, o que eu quero deixar claro nesse vídeo, né? É como alguns homens sofrem no calado, como eles lutam no calado para sustentar, para alimentar, para poder erguer ali uma família, e como tem mulheres que não dão valor a esse tipo de homem, que estão aí lutando, ao invés de se manter firme, né? No projeto da família, no projeto da educação, no projeto da edificação. Elas abandonam o barco e ainda deixam aquilo que foi começado por elas, né? Deixam para trás, e ele tem que simplesmente assumir tudo isso de uma forma como aconteceu, né? Com esse cara. E hoje, enfim, moral da história. Hoje, o pai e as meninas vivem muito bem, a mãe se encontra enferma, porém sem auxílio, sem ajuda, sozinha, na solidão. Provavelmente vai se parar aí numa cama de hospital, e aí é o fim. E com toda certeza, se ela tiver um pingo de sensibilidade, hoje ela deve pensar, porque o ex-marido, no caso, tá bem assistido pelas filhas, enquanto ela, por ter cometido por ter feito essa escolha, por ter plantado isso na vida dela, se encontra sozinha, depressiva, enferma e sem ninguém para lhe dar a mão para ela num momento tão difícil, porque como ela abandonou as filhas, essas filhas não conseguem reconhecer ela porque perderam o contato. Se pelo menos ela tivesse tido consideração com as filhas, né, procurado as filhas nesse tempo, né, do que ela fez, porque o filho nunca vai deixar de ser filho. Então eu acredito que ela cometeu um grave erro, mas ela poderia pelo menos ter pensado nas filhas, mas não, ela nem pensou nas próprias filhas e foi viver a aventura dela. E hoje ela está colhendo essa triste realidade, que é uma coisa que as mulheres têm que pensar muito, que a colheita chega, né? Assim como os homens também, eles têm que pensar muito nas suas escolhas, nas suas atitudes, porque a colheita chega. Então é isso, meus amores, meus maridões, meus gatões, minhas gatas que estão aí me assistindo. Não esqueçam aí de deixar o like, de comentar o que vocês acham dessa história, se vocês também conhecem alguma história similar a essa. E de mais a mais, como sempre, beijo no coração de vocês. Muito obrigada a todos que estão aqui nesse vídeo e até o próximo vídeo.